Hello, 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 boa noite! Como eu estava com saudade de vocês para falarmos sobre o que eu amo, inventário extrajudicial. Quem tá comigo? Vamos compartilhar já essa live, já vou mandar aqui para os meus convidados. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre as principais dúvidas do inventário extrajudicial. Não só do extra, mas as dúvidas frequentes, vamos dizer assim. Aquelas dúvidas que todo dia tem alguém perguntando. Então, se você tá aqui, já compartilha com outras pessoas aí dos seus contatos, porque daqui 2 minutinhos a gente já vai entrar no assunto e vamos abordar as dúvidas. E você que tá aí comigo vai poder compartilhar suas dúvidas aqui também, né? Vamos ver se a gente consegue tirar as dúvidas de vocês ao vivo. O que a gente não souber, a gente corre atrás e depois tira a dúvida no particular. E assim vai. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então nós vamos falar hoje sobre dúvidas frequentes. Vou colocar o tema aqui. Dúvidas frequentes do inventário extrajudicial. Vocês estão me ouvindo bem e a imagem está ok? Me dá um feedback por gentileza, para eu ver se está tudo certinho aqui. Ó. Vou fixar o comentário aqui, para quem for entrando saber do que a gente está falando, certo? Então, nós vamos falar das dúvidas frequentes do inventário extrajudicial. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Cláudia Imperador, sou advogada extrajudicial, porém, atuei muito tempo como escrevente de notas em cartório de notas, fazendo inventário extrajudicial. Trabalhei em vários cartórios, no ABC Paulista, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Alphaville. Mas eu já tinha meu OAB todo esse tempo, então agora eu peguei esse conhecimento que eu tinha de cartório e vim para a advocacia extrajudicial, que muitos advogados têm pavor, né? Fala de cartório, já dá aquele arrepio na espinha, mas não é tão ruim assim. Então eu vou expor aqui para vocês hoje a questão do inventário extrajudicial. Começando, primeiro, Cláudia, o que é inventário, né? O inventário é a regularização dos bens de uma pessoa que faleceu. Ah, quem não tem, né? Uma pessoa na família que faleceu e que de repente até hoje não fez o inventário, porque acha que é caro, porque dá trabalho, ou porque tem briga na família, um irmão não fala com o outro, enfim, tem vários motivos aí. Mas nós vamos falar aqui das dúvidas mais frequentes. Então, o que acontece no inventário? Quando a pessoa falece e deixa bens, independente dos bens que são, por exemplo, imóvel, casa, terreno, dinheiro em poupança, dinheiro em conta corrente, ou se a pessoa era sócio numa empresa, né, tinha cotas sociais, se ela tem carro, se ela tem porte de arma, se ela tem jazigo, tudo que tem de bens móveis ou imóveis em nome da pessoa que faleceu tem que entrar no inventário. Ah, Cláudia, quer dizer que se o meu pai tiver um carro, um Del Rey 1995, tem que inventariar? Tem, senão não vai conseguir vender este carro, entendeu? Então, a gente vai falar um pouquinho das vantagens do inventário extrajudicial. Primeiro, é obrigatório fazer o inventário? É obrigatório. Apesar de que, lá no artigo 1784 do Código Civil, tá aqui, ó, da minha coleçãozinha nova de Código Civil e de outros códigos, olha só o que fala 1784, do direito das sucessões. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários.
Ocorre que a lei fala que a partir do momento transfere-se a herança. Porém, na prática, não é simplesmente assim. Tem um procedimento para se transferir esses bens fisicamente falando. Então, beleza, meus pais, né, ou meu pai, minha mãe, enfim, alguém faleceu, eu já recebo de cara os bens, eu tenho direito à herança. Esse direito, ele já é transmitido para mim. Porém, para que eu me torne proprietária definitiva desses bens, é preciso fazer um procedimento judicial ou extrajudicial. Aqui no caso hoje a gente vai estar falando do extrajudicial. E quais as vantagens de fazer e como quem pode fazer, quando pode fazer o inventário judicial? Porque até 2007 o inventário ele poderia ser feito somente judicialmente, tanto consensual ou litigioso. Litigioso é quando tem briga, né? Quando não tem acordo. Porém, a partir de 2007, através da Lei 11.441, tornou-se possível fazer o inventário em cartório. Porém, existem alguns requisitos. Por exemplo, um deles é a consensualidade. Não pode ter briga, né? Para fazer no cartório tem que estar todo mundo de acordo. Não pode ter herdeiros menores. E antigamente também não podia fazer o inventário se tivesse testamento. Hoje já mudou, né? Já mudou isso daí, também pode ter testamento desde que seja consensual. A gente vai explicar isso aqui. Bom, enfim. E quais as vantagens de fazer no extrajudicial? Primeiro, é uma escritura muito mais célere do que, é um procedimento muito mais célere do que o judicial. Por quê? Porque é consensual, né? Então, é um ato só. Você junta a documentação, leva para o cartório, contrata o seu advogado que vai analisar a documentação juntamente com o cartório, juntamente com os clientes, e então vão lavrar a escritura do inventário extrajudicial. É um procedimento rápido. Olha aí, nossa amiga Luciene. A Luciene trabalhou comigo no cartório. Hoje ela é escrevente, né? Faz os inventários lá. E sabe como é muito mais rápido do que no judiciário esse trâmite. Qual a outra vantagem de fazer o inventário extrajudicial? Assistência jurídica ampla. Porque você tem lá o cartório que vai te auxiliar, tem o advogado que vai te auxiliar e as partes, ou seja, estando com a documentação correta, redondinha, é muito rápido. Eu cheguei a fazer inventário até de um dia para o outro. Eu lembro que teve um caso que tinha assim 8 imóveis. Eu nunca peguei uma documentação tão bem organizada do advogado que trouxe e deu até... a gente como escrevente pega a documentação assim em ordem, dá até gosto de fazer, né, Lu? A Lu tá aqui, ela sabe, quanto mais organizada a documentação está para o cartório, é muito mais célere o procedimento, certo? E aí, o inventário extrajudicial, ele tem o objetivo de regularizar isso rapidamente para que os herdeiros consigam proceder os atos pós-inventário, ou seja, a venda dos imóveis, o levantamento de valores, a transferência dos carros, que muitas vezes a gente vê carro que está em nome do falecido, mas que ele já havia vendido para um terceiro. Enfim, olha lá, a Lu falou, ordem é tudo, tanto que na nossa bandeira do Brasil tá lá, ordem e progresso, né? Então, tudo que tem ordem vai progredir mais rápido, certo? Então, algumas leis que vão orientar os advogados e o cartório com relação ao inventário extrajudicial, primeiro, é a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 8935 de 94, que lá no artigo 6º vai falar qual a competência do notário. Então, o inventário extrajudicial, ele tem que ser lavrado em cartório de notas, certo? Então, vai colocar no papel a vontade das partes. Alguns registros civis são anexo com notas. Então, tem registro civil igual o cartório que eu trabalhei lá no Riacho Grande, era civil e notas. Então, nós também lavrávamos os inventários lá. Outra lei que eu falei que é a Lei 11.441, né, que hoje está inserido no código. A Resolução 35 do CNJ, que vai regulamentar os atos
referente a inventários, separações e divórcios extrajudiciais. Nessa resolução, nós vamos encontrar o passo a passo das exigências para a lavratura dos inventários, como a gente vai ver na sequência aqui. No Código de Processo Civil, no artigo 610, fala o seguinte: havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Porém, parágrafo 1º, se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Olha só, eu tô aqui com uma escritura, não vou mostrar, claro, o nome das partes, mas só para vocês verem, ó, aqui é uma escritura de inventário, olha só, em aqui apenas 2 folhas, tá lavrado o inventário de um imóvel, e isso aqui, 2 folhas, já é título hábil, juntamente com a certidão de óbito, valor venal do imóvel e a declaração de TCMD, documento hábil para registro na matrícula do imóvel. Olha só que fantástico! Não precisa daquele calhamaço igual o processo judicial. Não é uma belezinha? Eu adoro o extrajudicial. Pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Bom, continuando aqui. O provimento 37 de 2016 incluiu alguns itens nas normas da corregedoria. Diz o seguinte, que com autorização judicial pode-se fazer o inventário extrajudicial mesmo com testamento. Então, se a pessoa deixou um testamento, antigamente era requisito para não lavratura do inventário extrajudicial. Hoje, né, desde 2016, aliás, mas pouca gente sabe, mesmo com testamento, é possível fazer um inventário extrajudicial. Porém, o que tem que ser feito? Tem que ir lá no judicial, abrir o registro do testamento, falar para o juiz, olha, tá todo mundo de acordo, aqui está o testamento, gostaria que o senhor analisasse, ver se o testamento é válido. Sendo válido, vai se sentenciar e com o trânsito em julgado, junto na sentença, vai pedir que o juiz autorize a lavratura do inventário extrajudicial. Bom, você que está aí online, me ajuda a compartilhar essa live? Compartilha aí agora com 7 pessoas, vai, cada um que está aí, para me ajudar. Porque todos os dias alguém me pergunta sobre isso, gente, é incrível. Alguém vai precisar dessa informação em breve, ok? Então vamos lá. Poderão ser feitos também inventário e partilha por escritura pública nos casos de testamento revogado ou caduco, quando houver decisão judicial com trânsito julgado, declarando a invalidade do testamento. Às vezes as pessoas, fazem o testamento, mas quando a pessoa falece, vai tentar cumprir esse testamento e o testamento ele tem alguma irregularidade que o torna inválido, né? Ou ele fala que caduco ou revogado, ou então quando a pessoa faz o testamento e depois revoga, fica lá registrado que ela fez o testamento. Então nesse caso pode ser feito também no cartório, ok? Gente, essa live não é uma aula, eu quero que vocês mandem perguntas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu também tô aqui para tirar dúvida, não é só eu falando não, eu gosto que vocês interagem, tá bom? Bom, a resolução tem uma novidade, a resolução 452 de 2022 do CNJ incluiu uma alteração que faz o seguinte, fala o seguinte, agora você pode, antes já podia, lavrava a escritura de nomeação de inventariante juntamente com o inventário extrajudicial, ou antes. Só que essa escritura, ela dá poderes para o inventariante representar em alguns órgãos, porém não dava o poder do inventariante, por exemplo, levantar valores para pagamento das custas do inventário. Com essa alteração, na resolução 452 de 2022, alterou o artigo 11 da resolução 35.
Então hoje, por exemplo, se a pessoa não tem dinheiro em cash e precisa usar o dinheiro que está lá na conta do falecido para pagar o ITCMD, para pagar as custas do cartório, a família pode ir no cartório, as exigências dos documentos vão ser os mesmos. Vai no cartório, faz a escritura de nomeação de inventariante e com essa escritura o cartório faz uma declaração dos valores, inclusive mostrando as guias do ITCMD, e o inventariante leva lá no banco onde o falecido tem conta e fala assim: banco, preciso que você autorize eu pagar o imposto e as custas do cartório através dessa escritura, onde me dá poderes para isso. E aí o banco, no meu caso eu já fiz algumas vezes isso, o banco ou pede a guia para fazer o pagamento direto da conta do falecido, ou transfere os valores para o cartório fazer o pagamento. Olha só que interessante, né? Muitas pessoas deixam de regularizar os imóveis ou até mesmo o inventário, né? Porque não tem dinheiro e às vezes não sabem desta informação. Então, a informação que você não tem ou que você ainda não falou para o seu cliente pode estar impedindo de você ter mais um cliente satisfeito. Olha só que interessante. Próximo. O provimento 100 de 2020 do CNJ regularizou os atos digitais. Então, nós podemos lavrar inventário extrajudicial online. Outra coisa, a gente vai falar agora aqui dos pontos cruciais, que sempre resta dúvida das pessoas. Olha só que interessante. Então, o provimento 100 do CNJ, ele regularizou a plataforma do e-notariado, que facilita por demais a lavratura de inventário ou de qualquer outro tipo de escritura através desta plataforma. Essa semana mesmo eu lavrei uma dissolução de união estável. Eu tô aqui em Bauru, os clientes estavam em São Paulo e nós fizemos lá com a Luciene, no 20º tabelião de notas de São Paulo, ou seja, eu assinei digitalmente e é totalmente válida essa escritura, ok? Outra coisa que nós temos que prestar atenção no inventário extrajudicial, né, os advogados, são as normas da corregedoria de cada estado. Então, se você vai fazer um inventário no estado de São Paulo, você tem que saber o que a norma da corregedoria do estado de São Paulo regulariza, o que precisa para a lavratura desse inventário aqui no estado. E cada estado tem a sua norma de corregedoria. Então, se eu tenho, por exemplo, que lavrar a escritura lá em Minas, eu tenho que saber as normas de Minas. Se eu vou lavrar o inventário na Bahia, eu tenho que saber as normas da Bahia. Não adianta eu querer aplicar uma norma de São Paulo na Bahia, que não vai rolar, tá? Alguém tem alguma dúvida aí? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Vamos lá, dúvidas frequentes. Aperta o coraçãozinho aí, gente, para o Instagram ver que a nossa live tá legal. E compartilha com mais pessoas. Vamos lá, não se aplica no inventário extrajudicial a competência territorial do 48 do CPC. Vamos ver o que fala o 48 do CPC. Vamos ver se é isso mesmo, se eu anotei corretamente aqui. Vamos ver o que fala o artigo 48. O fórum de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para inventário, partilha, arrecadação, cumprimento e disposição de última vontade. Isso é para o inventário judicial. Para o inventário extrajudicial não se aplica esse princípio da territorialidade. O que a gente vai verificar é que nas normas da corregedoria, por exemplo, no estado de São Paulo, no artigo 76, fala o seguinte: o tabelião de notas será livremente escolhido pelas partes, não se aplicando as regras processuais de competência nas hipóteses legais em que é admitida a realização de separação e divórcio ou inventário e partilha por via administrativa, mediante escritura pública. Ou seja, olha só a vantagem. Além de ser consensual, ser mais rápido, você pode escolher o tabelião que mais lhe agrada. Ou seja, se o falecido ele morreu aqui em Bauru, eu posso escolher qualquer cartório para fazer essa escritura. Não precisa nem ser só o estado de São Paulo. Olha só que interessante.
A questão é que o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, esse sim vai ter que ser recolhido aonde os bens imóveis constam. Então, se eu tenho bens imóveis de São Paulo, eu vou recolher o ITCMD em São Paulo. Se eu tenho bens imóveis em Santa Catarina, eu vou ter que recolher o imposto lá. Única coisa que pode ser recolhido no mesmo estado são bens móveis. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel de São Paulo e um carro de Santa Catarina, eu posso recolher o do carro aqui junto. O que não pode é bens imóveis. Tudo bem até agora? Vocês estão entendendo? Ah, Cláudia, na época, o que aconteceu? Nós ingressamos com o inventário judicial porque as partes não estavam de acordo em fazer no extrajudicial. Mas agora tá tudo belezinha, né? Teve um jantar lá, todo mundo fez as pazes. E agora, a gente pode desistir do inventário judicial e ir pro extrajudicial? Olha só que beleza. Pode. Desde que você peça autorização para o juiz. Ele vai ter que provar que tá todo mundo de acordo, enfim. E aí vai pedir a suspensão pelo prazo de 30 dias. Ou então, por que suspensão? Porque se de repente for pro cartório e em 15 dias não lavrar a escritura e der briga de novo, continua no judicial. Então, depois que lavrar o extra, daí vai lá e pede o encerramento do judicial. Deu para entender? Deixa eu convidar mais gente aqui. Vou mandar convite pra galerinha aqui. Vocês estão gostando? Tá dando para entender? Eu costumo falar de uma forma bem fácil, bem simples, porque nem sempre são advogados que estão aqui assistindo a nossa live. Então eu gosto de falar, né, sem juridiquês, para que todos possam entender de forma mais rápida, tudo bem? Então vamos lá, continuando. O inventário extrajudicial depende de homologação judicial? Olha só, diariamente eu tenho colegas que tiram dúvidas comigo através do WhatsApp, falando assim: Cláudia, eu tô com dúvida aqui nesse inventário, você pode me ajudar? Eu não tenho problema nenhum em ajudar os colegas, pelo contrário, acho que eu mais presto serviço para advogados do que para cliente final. E eu gosto disso, porque eu prefiro fazer isso e resolver o problema do cliente do que a pessoa ficar com aquele negócio empacado, certo? Enfim, sejam bem-vindos aí, pessoal que está entrando agora. Então, não depende de homologação judicial o inventário extrajudicial, certo? Ou seja, aqui tá a escritura lavrada, pegou no cartório, ela já é titulável para você levar no Detran para transferir o carro, no registro de imóveis para transferir o imóvel, no banco para sacar o dinheiro e assim por diante. Não precisa de homologação, ok? O advogado precisa apresentar procuração no cartório e minuta, né? Tem alguns advogados que perguntam: Cláudia, como que eu faço a minuta para mandar para o cartório? Olha só, a maioria dos cartórios, eles já têm um método correto, o método deles para trabalhar. É diferente da petição judicial. Claro que se você é um advogado organizado e que quer ajudar o trabalho do escrevente para que as coisas corram mais rápido, é legal que você faça um esboço do que vai ser feito, mesmo porque você tem uma prova ali do que você está pedindo para o cartório. Então, coloca o quê? A qualificação do falecido, a qualificação da viúva ou do viúvo, a qualificação completa dos herdeiros, os bens que vão ser partilhados, um esboço de como vocês querem que fiquem a partilha, mas não precisa ser uma petição igual é feita no judiciário, porque o cartório ele vai adaptar para o modelo que eles têm lá da escritura pública. A Suzy perguntou: em relação a valores desconhecidos, é possível fazer no cartório? Como assim, Suzy? Quando a pessoa, por exemplo, tem a conta, mas não sabe quanto tem, é isso? O que acontece? O Banco Central, ele pode informar para o inventariante se o falecido tinha contas bancárias ou não. Se você entrar lá no site do Banco Central, tem lá informações de espólio, se eu não me engano. E o que acontece? Com essa escritura de nomeação de inventariante,
a pessoa pode solicitar online que o Banco Central informe se o falecido tinha dinheiro em conta ou não. Ali vai aparecer título de capitalização, valores em conta, enfim, tudo que é relacionado a banco vai aparecer, mas através da escritura de inventário. Ou então, você comprovando que você é uma das herdeiras, por exemplo, através do óbito e a sua certidão de nascimento. Lá no site do Banco Central, você consegue isso. E com a nomeação de inventariante, por exemplo, Cláudia, eu sei que meu pai tinha conta no Banco do Brasil, mas eu não sei o número da conta, não tenho senha, não tenho cartão, nada. Com essa nomeação de inventariante, o banco é obrigado a te fornecer essas informações. Você fala, olha, eu preciso fazer o inventário, tá aqui, eu sou inventariante através dessa nomeação que foi feita no cartório, e aí eles têm que informar, tudo bem? Ok, bem-vindo, Tiago. O Tiago lá de Batatais. Bem-vindo, doutor. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho dos documentos que tem que ser enviados ao cartório. Pra gente... Deixa eu dar uma olhada na hora aqui, ó. Pra fazermos o inventário extrajudicial. Bom, eu vou falar porque... em causa própria, vamos dizer assim, por já ter sido escrevente e agora advogar, eu sei o quanto o cartório sofre com documentação e também sei a dificuldade do advogado com relação às partes para trazer a documentação correta. Qual é a minha sugestão? De nada, Sus. Se tiver mais alguma dúvida, gente, pode perguntar. Qual é a minha sugestão? Não leve para o cartório se a documentação não está completa. Por quê? Veja bem, o escrevente, igual o juiz, tem lá um monte de processo para despachar, não tem? Tá lá, conclusos. Aí ele tem lá uma fila de processos para ele despachar. O escrevente é a mesma coisa, ele não vai ter só o seu inventário para lavrar. Aliás, tem escrevente igual eu, não fazia só inventário, fazia escritura de venda e compra, fazia procuração. Então é o seguinte, eu partia do princípio que aquele advogado que trouxer o documento mais em ordem vai ter preferência. Quem concorda comigo? É muito melhor. Aí às vezes as pessoas chegam e falam assim, Cláudia, eles estão com pressa. Tudo bem, mas... primeiro, a pressa é inimiga da perfeição, já é por aí. E quem tem pressa sempre vai trazer documento faltando. Porque quer que a gente dá aquele jeitinho. Não tem jeito. O inventário extrajudicial tem requisitos. Se não tiver com a documentação em ordem, não vai ser lavrado. Consequentemente, vai atrasar. Então tem gente que fala assim, mas o cartório está atrasando. Será que é o cartório ou será que é o advogado que não apresentou a documentação correta? Então, temos que estar atentos a isso. Bem-vinda, Raquel. Então, gente, é isso. É isso. Nós, advogados, somos pagos para quê? Para analisar a documentação e levar para o cartório lavrar. O cartório não tem obrigação de ficar conferindo. Lógico que o escrevente ele vai conferir, porque ele sabe dos requisitos, mas o advogado, antes do escrevente, tem que saber de cabeça praticamente quais os documentos que não podem faltar. Por exemplo, documentos do falecido. Tem que ter o RG CPF, a cópia. Cláudia, mas já morreu faz tempo. Ninguém tem mais cópia. Tudo bem. Mas a pessoa, ela não é sem identificação. Então, o CPF, a gente consegue pegar a certidão lá na Receita Federal. O RG, se a pessoa tem o número e não tem o documento, dá pra gente fazer um pedido lá na Secretaria de Segurança Pública. Eles emitem uma certidão de que aquele RG é de fulano de tal, ou de que aquela pessoa nunca teve RG. Mas alguma coisa eles têm que falar. Depois, certidão de casamento, se o falecido era casado ou se já era viúvo. Por quê? E outra, a certidão de casamento, ela tem que estar expedida com data posterior ao óbito. Mas, Cláudia, que frescura é essa? É só gasto, é certidão que tem que tirar? Sim, mas tem um porquê, gente. Não é à toa, não é pro cartório ganhar dinheiro. Veja bem, eu tenho que saber qual era o estado civil do falecido na data do óbito. Isso vai implicar na sucessão dele.
Então eu preciso saber se na data do óbito ele era casado, se ele era separado, se ele tinha divórcio, se ele casou de novo, enfim, se ele já era viúvo, se ele mantinha união estável, a gente tem que saber, para saber quem vai receber o quê, certo? Então não é exigência, como que as pessoas falam, burocracia do cartório, não é isso, tá lá nas normas da corregedoria. Se você é um advogado estudioso, você já deveria saber disso. Se a pessoa é casada por pacto antinupcial, o que é isso, Cláudia? Que bicho é esse? É aquele regime de bens que não é o que vigora na lei atual. Então, por exemplo, quem casou de 77 para cá, pelo regime da comunhão universal de bens, tem que ter pacto antinupcial, porque o regime normal, vamos dizer assim, é o da parcial de bens. E aí o pacto, o que acontece? As pessoas fazem o pacto, casam e esquecem que tem que levar registro no registro de imóveis. Pra quê, Cláudia, no registro de imóveis? Não fala que é pacto antinupcial? O pacto antinupcial, ele vai determinar o quê? O regime de bens. E onde ficam os bens? No registro de imóveis. Então, é lá que vai ser registrado. No livro auxiliar 3 vai ser registrado lá. Então, quem é casado com pacto antinupcial tem que apresentar a certidão de casamento atualizada, o pacto e o registro do pacto. Senão, não vai rolar. Vai dar exigência. Obrigada, Tiago. A Suzy falou, em caso de alguém que está separado de fato há mais de 30 anos, mas não divorciou. Então, Suzy, esses casos vão ser analisados caso a caso. Tem que ver que o código fala que a partir da pessoa é divorciada de fato há mais de 2 anos, né? Ela não tem direito à herança, mas sim à meação. Então, a gente tem que analisar como que tá os bens dessas pessoas, analisar o caso concreto, tá bom? Vamos lá, o que mais? A cópia do óbito, né, o original do óbito. E se o óbito for apresentado em comarca diversa daquela que está sendo lavrado o ato, então vamos supor, eu vou lavrar o ato São Paulo, mas o falecido morreu aqui em Bauru. A certidão de óbito vai ter que estar com um sinal público reconhecido. O que é o sinal público? É a assinatura do oficial lá na certidão de óbito. O sinal público confere que aquele oficial é o competente para assinar aquele documento. E aí sim vai ter validade em outra comarca, certo? Outro documento que é exigido tanto no judicial como no extra é a certidão comprobatória de existência ou inexistência de testamento, que hoje o Colégio Notarial tem um banco de dados onde nós conseguimos, enviando o óbito, o RG, o CPF através do site do Colégio Notarial. Em São Paulo é o site da Signo e outros estados é o site da Sensec, tá? A gente consegue pedir essa certidão, paga-se lá uma taxa, que eu acho que atualmente está R$80, R$82, e a certidão vem online, ok? Então, pra que isso, Cláudio? Mais dinheiro pro herdeiro gastar? Não, porque a gente precisa saber se teve ou não testamento, para ser cumprido judicialmente ou não. Outra coisa que é exigida, certidão negativa da Receita Federal, para comprovar que o falecido não deixou débitos federais. Em alguns estados também existe a negativa estadual, para ver se ele não tem débitos estaduais. Certidão de indisponibilidade, isso é o cartório que tira do CPF, para ver se os imóveis do falecido não estão indisponíveis. E certidão negativa trabalhista, para saber se o falecido deve ou não dívidas trabalhistas, ok? Bom, a questão do falecido ter ou não RG, já falei. O que mais que temos aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Vamos ver aqui. A mesma coisa com relação aos herdeiros e cônjuges herdeiros e cônjuges dos herdeiros, tá? O que eu vejo muito acontecer? Eu advogo no extrajudicial, mas eu tenho pego muitos casos judiciais que estão com exigências no registro de imóveis e que vêm para eu regularizar. E o que eu percebo? Que no judiciário não são tantos detalhes assim que o juiz
pede. Então, por exemplo, as certidões não precisam ser atualizadas, a não ser dos imóveis, enfim. Se a pessoa coloca lá o RG do CPF e não tem cópia, não tem problema, entende? O juiz deixa passar, porque ele manda no processo. E aí, o que acontece? Dá a entrada no registro de imóveis, por exemplo, e vem a exigência. Junte-se o RG, o CPF do cônjuge. Por quê? Os advogados costumam qualificar os herdeiros de forma corretinha. Mas fala assim, casado com fulano de tal. E não coloca o RG e CPF do cônjuge. E precisa. Mas, Cláudia, pra que precisa do RG e CPF do cônjuge se ele não é herdeiro? Veja bem, quando esse título entrar no registro de imóveis, o cônjuge, ele vai fazer parte, dependendo do regime de bens, por exemplo, se ele for casado na Universal de Bens, ele vai ter parte nesse bem, uma futura venda. Se ele for casado na parcial de bens, ele vai ter que anuir numa futura venda. Então, o registro de imóveis, ele tem que saber quem é a pessoa que o herdeiro está casado, para qualificar, porque tudo no registro de imóveis tem que ser especificado. Não pode ter aleatoriamente lá um nome. Imagina, João da Silva. Quantos João da Silva não tem? E aí, quando for vender este imóvel, como que eu vou verificar se aquela pessoa que vendeu realmente é o esposo daquele herdeiro? Entendem a necessidade? Então vejam, advogados, o cartório não é chato. Às vezes tudo bem, vamos lá. Às vezes sim, assim também como advogado às vezes é chato, assim como o juiz é chato, assim como às vezes procurador da república é chato, assim como o promotor é chato. Existe, mas no cartório tudo tem um porquê. E toda exigência do registro de imóveis, ela pode ser contestada, desde que fundamentada. Então, se você pegar aqui, ó, eu tô aqui com o inventário judicial, que a exigência tá desse tamanho. Só que o que acontece? O registro de imóveis, ele tem um padrão de exigência. E aí, você tem que ser minucioso em ler essas exigências para ver se realmente está sendo cabível, no seu caso, tantas exigências assim. Porque você, como advogado, você pode fazer um pedido de reconsideração, por exemplo, para o registro de imóveis. Mas, se você não tem a especialidade, se você não tem o conhecimento, você só vai reclamar mesmo. Você fala, e agora? Achei que tinha ido bem e agora veio todo esse monte de exigência? Pelo amor de Deus! Mas, por exemplo, eu mesmo veio uma exigência de um inventário que eu já peguei andando, que a qualificação lá no início do processo estava falha, entende? Então, vamos ter que colocar os documentos que eles estão pedindo. Agora, tem coisa ali, por exemplo, ele falou assim, junte a certidão de casamento do herdeiro tal. Aí, o registro de imóveis falou assim, atente-se para o caso de... Se o mesmo for casado por pacto antinupcial, apresentar o registro do pacto, devidamente registrado no livro 3 auxiliar, apresentar o RG, cópia autenticada do RG CPF do cônjuge, com a profissão e endereço. Beleza. Ó, a exigência era desse tamanho o parágrafo, mas para mim bastou a primeira linha, porque no meu caso o herdeiro não é casado com pacto. Então pronto, só vou apresentar a certidão de casamento atualizada e acabou. Aí as pessoas às vezes sofrem, porque vê aquela baita exigência e não tem nem o capricho de ler, se realmente precisa de tudo aquilo, entende? Então, respira, analisa, estuda e vê, isso aqui é cabível? Isso aqui realmente não tinha, mas isso daqui, será que dá pra gente resolver de uma outra forma? E aí você faz um pedido de reconsideração. Teve uma advogada, colega minha, não sei se ela tá aqui, a doutora Neilma, que teve uma exigência do inventário dela, que simplesmente tudo que eles pediram tá no processo, porque era registro de um processo judicial. Só que como o processo tem muitas folhas, o que acontece? O registro de imóveis não achou, aquelas folhas que precisava com aquela exigência. Então, o que ela fez? Um pedido de reconsideração falando, isso aqui tá nas folhas tais. Isso aqui, se você verificar, tá nas folhas tais.
não sofreu, entende? Por quê? Porque leu, respirou e peraí, não é porque o registro de imóveis devolveu que tá tudo errado, não, você tem que ter paciência, você tem que ter discernimento para analisar, ok? Ó, a gente ainda tem mais 20 minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Bom, voltando, então, dos cônjuges e herdeiros, também temos que apresentar os documentos. Quanto mais atuais, melhor. Então, por exemplo, se o casal casou, aliás, se um dos herdeiros é solteiro, nas normas da corregedoria fala que o solteiro tem que apresentar a certidão de nascimento atualizada. Para quê? Porque vai que ele casou no dia seguinte do falecimento, ou então vai que ele casou um dia antes do falecimento. Ele tem que qualificar o cônjuge, ou não, entendeu? Então é isso. O que mais? Informar. Se o cônjuge, por exemplo, aliás, se o herdeiro é viúvo, tem que informar que ele é viúvo, mas foi casado pelo regime tal, porque o que acontece? Às vezes, hoje, quando se tá lavrando, no caso aqui desse inventário aqui, ó, ele faleceu em 2014, mas o inventário está sendo lavrado em 2023. Pode ser que lá em 2014, um dos herdeiros era solteiro, mas que hoje ele já casou. Então, como vai constar? Fulano de tal que na data do óbito de seu pai tinha o estado civil de solteiro e que atualmente é casado com o ciclano de tal, conforme certidão tal. E vai apresentar junto isso daí, certo? Informar a profissão. Detalhe, viu, gente? Desempregado não é profissão, tá? Eu já vi gente colocar desempregado para requerer assistência judiciária, só que assim, não é porque a pessoa tá desempregada que ela não tem uma profissão, né? Ela pode ser um mecânico desempregado, ela pode ser uma diarista desempregada, ela pode ser um advogado desempregado, sei lá. Mas desempregado só não, tem que ter uma profissão. E aí, você acredita que o registro de imóveis devolveu? Por quê? Tava lá desempregado. Falei, Jesus, o que a pessoa põe desempregado? Né? Põe lá, sei lá, estudante, ou então, sei lá, dolar. Mas não deixa lá como desempregado a profissão, pelo amor de Deus, tá? Conclusão, o que mais? União estável. Então, por exemplo, se o falecido era divorciado e convivia em união estável, ele vai ter que apresentar a escritura pública de união estável. Mas tem um porém. No inventário extrajudicial, se os filhos concordarem, pode ser reconhecida a união estável no próprio inventário ali, na hora que você estiver lavrando o inventário. Olha só que top. Doutora Nilza, doutora Carla, faz tempo, hein, Carla? Fran, sejam bem-vindos. Pessoal aí das antigas, hein? Que bom que vocês estão aqui. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouquinho do documento dos bens, tá? Doutora Valéria, diretamente de Jaú. Bem-vinda. Olha só, gente, o que acontece no inventário extrajudicial? O cartório, ele vai fazer a escritura conforme o documento está lá no órgão competente do registro. Então, por exemplo, se hoje, faticamente, né, fisicamente, você olha lá o imóvel do falecido, tem uma casa, sei lá, um sobrado, ok? E aí você pega a matrícula atualizada do imóvel e tá lá ainda como terreno. O que vai acontecer? O que quer dizer isso? Que a pessoa construiu o imóvel, né? Subiu as paredes lá do imóvel e não regularizou isso perante o registro de imóveis, ou seja, lá tá como terreno. O que vai acontecer? Na escritura, o escrevente ele vai colocar que que o falecido tinha um terreno. Ó, doutora Juliana, diretamente de Barueri, seja bem-vinda. A gente vai colocar que o falecido tinha um terreno conforme está na matrícula do imóvel, certo? Cláudia, mas não é terreno, é casa. Daí você pega o IPTU da casa, tem lá prédio número, sei lá, 104. E agora? Então, para não ter exigência, o que vai acontecer? O cartório ele vai declarar que o falecido tinha
um terreno situado na rua tal, medidas, confrontações, medindo tanto por tanto, ponto. Cadastrado na prefeitura sob número tal, conforme a matrícula tal do registro de imóveis. Ok. Se as partes não querem regularizar agora essa construção, ou seja, no ato do registro do inventário, nós vamos colocar uma ressalva, pelo menos no cartório que eu trabalhava era assim, que sobre o terreno foi construído um prédio com tantos metros quadrados, porém o mesmo encontra-se em fase de regularização perante órgãos competentes e as partes vão regularizar posteriormente, ok? Na descrição do imóvel. Agora, o que a gente tem que analisar? Quando a pessoa faleceu, ela que construiu aquele prédio? Cláudia, ela que construiu. Meu pai construiu tal, só não regularizou no registro de imóveis. Então, beleza. Então, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, vai ser recolhido como prédio. Valor total atual, ok? O valor que tá lá no valor venal da data do óbito. Tá? Lembrando, inventário extrajudicial, às vezes a pessoa já faleceu faz tempo. Para fazer a partilha e a declaração do imposto, tem-se como base de cálculo o valor venal ou valor de mercado da data do óbito. Nesse caso aqui, por exemplo, lavrou esse ano, mas o óbito é 2014. Tá lá, valor venal de 2014, consta também de 2023, porque os emolumentos são cobrados com a base de cálculo do ano que está sendo lavrado e o registro de imóveis também, mas o ITCMD é base de cálculo da data do óbito. Tem que prestar atenção nisso. Então, para e analisa. Na data do óbito, existia a construção? Foi o falecido que construiu? Beleza. Então, vai recolher o ITCMD sobre o todo. Agora, na descrição, se não vai regularizar a construção agora, tem que ser essa descrição apartada. Se for regularizar agora essa construção, vai ter que apresentar a CND do INSS, vai ter que apresentar o ABITSE, enfim, todas aquelas certidões que é necessário para regularizar a construção lá no imóvel. Então, veja, não pode estar divergente descrição do imóvel na escritura e no registro de imóveis, senão vai dar devolutiva. Ok? Beleza. Agora, Cláudia, meu pai morreu em 2010 e realmente lá era só terreno. Em 2015, nós construímos a casa. E agora? Bom, vamos fazer o inventário do pai agora. Vai constar a casa? Não, vai constar o terreno. Porque quando ele faleceu, não foi ele nem o espólio que construiu aquilo. Já foram os herdeiros. Ah, mas como eu vou provar isso? Através de nota fiscal da compra dos materiais, através da planta do engenheiro, através da contratação lá do pedreiro, enfim, tudo que você tem que guardar. Para se a fazenda pedir, você vai ter como provar que ele só tinha o terreno e não a casa. Perfeito? Imóvel rural, gente, é chato, mas necessário. O imóvel rural... deixa eu falar mais uma coisa da matrícula. Tem casos que o imóvel não tem matrícula, que ainda é transcrição. Transcrição é o modo antigo, né, que o cartório tinha de transcrever a escritura de compra e venda. Antes era um livro só, iam se lavrando as escrituras e registrando uma atrás da outra no registro de imóveis. Hoje não. Cada imóvel tem uma matrícula. Porém, tem alguns imóveis que ainda não estão com matrículas individualizadas. Então, quando o imóvel tem transcrição, a gente tem que verificar onde ele vai ser registrado. Às vezes é no mesmo cartório, às vezes é em outro, porque às vezes abriu nova circunscrição. Ali no ABC, em São Paulo, tem muito disso. Hoje, por exemplo, o imóvel pertence a Barueri, mas antigamente pertencia a São Paulo. Então, a gente vai ter que pegar a transcrição lá de São Paulo, pegar a negativa desse novo registro de imóveis para comprovar que hoje ele pertence a Barueri, por exemplo, mas que até o momento não existe matrícula atualizada. Então, quando for registrar o inventário, eu vou dar entrada em Barueri, mas eu tenho que informar o cartório que antigamente ele pertencia a São Paulo. Deu para entender? Tem que prestar atenção nisso. E quando tiver transcrição, provavelmente a gente vai ter que apresentar uma certidão
de medidas e confrontações, porque as declarações das transcrições antigamente são muito escassas. E hoje, para o registro de imóveis abrir uma matrícula, ele precisa da medida do terreno, quem está confrontando com quem, para poder abrir essa matrícula individualizada. Então, a gente tem que ter essa certidão de medidas e confrontações que é emitida pela prefeitura do município. Agora, para finalizar, que já vai dar o tempo aqui, eu vou falar um pouquinho do registro, dos imóveis rurais. Os imóveis rurais também têm a matrícula do imóvel, certo? Mas nesse caso ele não vai ter IPTU, ele vai ter o ITR. Então, quando você se deparar com um imóvel rural no inventário, o que vamos precisar? Da matrícula atualizada, certo? Essa matrícula atualizada, ela tem prazo de validade de 30 dias. Então, para você começar a analisar os documentos, você não precisa pedir para as partes atualizarem ela agora. Você pode pedir uma mais antiga que eles tenham. Dá para pedir lá no site do Registradores de Imóveis uma visualização dela para ver se teve alguma atualização. E quando for o momento de lavrar a escritura realmente no cartório, aí a gente pede a atualizada para não se vencer e ter gastos excessivos, ok? O que mais que precisa? Da certidão de regularidade fiscal do imóvel lá na Receita Federal. Por quê? Quando existe imóvel rural, o imposto ele é federal, é pago o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então, a certidão é a Receita Federal que regulariza isso, que comanda isso. Então, é ela que vai falar se existe dívida ou não. É necessário também o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que é o CCIR, tá? Também é apresentado a declaração de imposto de territorial rural, os comprovantes de pagamento dos últimos 5 anos. Então, o falecido os herdeiros têm que apresentar os últimos 5 anos do imposto territorial rural declarados e quitados, tá? E também a última declaração do imposto sobre propriedade rural, que é o DITR, ok? Alguns imóveis também vão ter que ter o georreferenciamento. Se eu não me engano, esse ano é o último ano que os proprietários têm para regularizar essa questão do georreferenciamento, tá? Tem que ver as regularidades lá na lei, as exigências da lei. E por último, em São Paulo, por exemplo, tem alguns estados, por exemplo, Minas, Rio de Janeiro, que é a própria fazenda do estado que avalia os bens. No caso em São Paulo, o imóvel rural, o imóvel urbano ou é o valor venal ou o valor de mercado. O imóvel rural, aqui em São Paulo, nós fazemos aquela avaliação através do site do IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola. Então você vai pegar lá a declaração de propriedade rural, que tem lá a especificação do imóvel, terra nua, terra que é produtiva, enfim. E você vai inserir lá os índices para que o sistema gere um valor aproximado de mercado daquele imóvel. Então, é o IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola. Tudo bem? Então, através disso que vai ser recolhido o ITCMD. Dos bens móveis, você vai apresentar dos carros o documento do carro e o valor dele na tabela FIP. Se for um carro muito antigo, você pode pegar uma declaração de avaliador, de algum estacionamento tal, que declare que aquele carro tem um valor de mercado de tanto, tá? Bens móveis, no caso de extratos bancários, é o extrato da data do óbito. O valor do carro também é da data do óbito. Olha só, tudo da data do óbito. E gados, armas de fogo, enfim, todo documento que comprova a propriedade e tem que ter um valor de mercado desses bens, ok? Bom, Cláudia, e se o herdeiro mora em outro estado e não puder comparecer na escritura pública de inventário? Dá para fazer procuração? Dá. O prazo da procuração tem que ser procuração pública, ou seja, ele tem que dar um cartório de localidade dele e nomear outra pessoa para representar ele na escritura de inventário.
A validade dessa procuração é de 90 dias, tá? E também pode ser feito um subestabelecimento dessa procuração se precisar. Quem tem herdeiros fora do país, também pode se utilizar da procuração, que pode ir até um consulado mais próximo, né, do Brasil, onde a pessoa está, e faz essa procuração específica para inventário. Ou, se a pessoa tiver o certificado digital da ICP Brasil, ou o certificado e-notarizado, que é aquele emitido pelos cartórios, eles podem assinar a escritura pública de inventário ou a nomeação de inventariante através da plataforma do e-notariado, sem a necessidade de procuração, certo? Bom, aqui a gente tem muito mais detalhes para falar, a gente tem renúncia de herança para falar, a gente tem partilha desigual para falar, mas eu vou deixar para uma outra live, tá? E queria deixar aqui uma oportunidade para você que quer aprender mais sobre inventário extrajudicial. Eu tenho um curso que são aulas gravadas, são 6 horas e meia de aulas gravadas sobre o inventário extrajudicial na prática. Esse passo a passo que eu tô falando aqui para vocês, mas de uma forma muito mais detalhada, um valor super acessível. Se você tiver interesse, se você é advogado ou se você é estudante de direito e tem interesse em conhecer mais essa parte do extrajudicial, manda uma mensagem aqui no direct e diga eu quero, ou então deixa um comentário nessa live de eu quero, que eu vou passar para você uma possibilidade de você adquirir esse curso de modo mais acessível possível, tá? Nós fizemos ele ao vivo em abril, a aula está gravada, você também vai ter todo o acesso ao material em PDF, incluído nas 6 horas de aula. Tudo bem, gente? Então, eu queria ficar por aqui. Vamos fazer mais lives. Eu agradeço todos que estiveram aqui. Se você está assistindo essa live e não foi ao vivo, não tem problema. Compartilha também com outros colegas. São informações detalhadas do inventário extrajudicial que não estão em livros, que eu trago aqui para vocês através da prática que eu tive de cartório e agora também atuando na advocacia extrajudicial. Se você ainda não me segue, já clica lá no perfil, rola lá os vídeos nos meus reels, que tem muita dica de cartório lá. Também tem um canal no YouTube que chama Minuto de Cartório, que você colocando lá Cláudio Imperador, você já vai achar também com vários vídeos. Então, fica aqui esse convite. Se você quer aprender mais sobre o inventário extrajudicial, me chama no direct ou deixa seu comentário aqui. Eu quero, que você vai ter uma oportunidade especial para adquirir, ok? Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima quinta-feira e fico à disposição aí em caso de dúvidas. Beijo no coração!